Hiram Abif, o arquiteto do templo interior, símbolo do sacrifício do iniciado. Entre o martelo e o silêncio, o construtor ergue o templo da alma. No coração de cada buscador há um Hiram oculto, aquele que morre para o mundo profano e renasce na luz da sabedoria. Saudações, Rosacruzes, martinistas, irmãos obreiros da arte real, neófitos do caminho iniciático e simpatizantes. Hoje mergulharemos em um dos mais profundos e enigmáticos símbolos da tradição iniciática, a lenda de Hiram Abif, o arquiteto do Templo de Salomão. Mais do que uma história antiga, este é um drama espiritual, uma parábola sobre o mistério da morte, da fidelidade e do renascimento do espírito. Segundo a tradição maçônica, Hiram Abif foi o mestre construtor escolhido pelo rei Salomão para erguer o grande templo dedicado ao Altíssimo. Ele possuía o segredo da geometria sagrada, a ciência que une o visível ao invisível, o cálculo das pedras e a harmonia do cosmos. Era o detentor da palavra perdida, símbolo do conhecimento divino que une o homem à sua origem eterna. Mas a lenda não é apenas sobre construção de templos exteriores. Ela fala da edificação do templo interior, a grande obra alquímica que cada ser humano deve realizar em si mesmo. Conta-se que 3 companheiros invejosos, conhecidos como os 3 rufiões, exigiram de Hiram a revelação do segredo sagrado, o nome inefável. Diante da recusa do mestre, eles o golpearam mortalmente, um com a régua, outro com o esquadro e o terceiro com o malho, ferramentas do ofício que em mãos profanas tornaram-se instrumentos de destruição. Hiram tombou, fiel ao seu juramento. Preferiu morrer com o segredo, a profanar o mistério divino. Assim, sua morte tornou-se símbolo do sacrifício do iniciado, aquele que guarda a verdade mesmo diante da sombra. Mas na tradição iniciática, a morte nunca é o fim. Ela é a porta para o renascimento. O corpo de Hiram é enterrado, mas seu espírito é reencontrado elevado por uma palavra de poder, o toque da ressurreição, que o traz de volta à vida simbólica. Esse renascimento representa o despertar da consciência. O iniciado, ao morrer para o ego, ressuscita para a luz do espírito. O mesmo mito pode ser visto nos mistérios de Osíris no Egito, de Dionísio entre os gregos e de Cristo na tradição cristã esotérica. Também em Christian Rosenkreutz, o fundador simbólico da Ordem Rosacruz, e em Apolônio de Tiana, o sábio neopitagórico que encarnou a sabedoria dos antigos mistérios. Todos expressam uma mesma verdade universal, a vida eterna do princípio divino no homem, que atravessa os séculos sob diferentes nomes e símbolos. Hiram Abif é o arquétipo do mestre interior, o construtor silencioso que trabalha dentro de cada um de nós. Seu templo não está feito de pedra, mas de virtude, sabedoria e compaixão. Cada pensamento justo é uma pedra lapidada. Cada ato de bondade é uma coluna erguida. E cada sacrifício do ego é um tijolo colocado na edificação do ser. A maçonaria preservou essa lenda como um rito de passagem, mas o ensinamento transcende a ordem. Está presente na alquimia, onde a morte de Hiram representa a nigredo, o estágio da dissolução, para que o ouro do espírito possa surgir. Está na Cabala, como mistério de Tiferet, o ponto de equilíbrio entre o humano e o divino. E na teosofia, como símbolo do Cristo interno, o eu superior, que renasce das cinzas do eu inferior. Cada buscador é um Hiram em potencial. Cada um deve passar pela prova dos 3 golpes, as 3 tentações que tentam arrancar o segredo da alma: o orgulho, o desejo e o medo. Somente aquele que resiste, que mantém o silêncio interior, encontra dentro de si a palavra perdida, o verbo da criação. O verdadeiro templo de Salomão não está em Jerusalém, nem em pedra. Está no coração humano quando este se torna digno de abrigar a luz. Hiram, o arquiteto, nos recorda que o grande segredo nunca se revela por palavras, mas pelo estado de consciência. E assim, irmãos, a lenda se cumpre dentro de cada um que busca a verdade. Aquele que morre para o mundo e renasce para o espírito torna-se um com o mestre dos mestres, o arquiteto do universo. E lembre-se, em meio às provações e aos paradoxos da vida, quando o bem e o mal parecem se confundir,
Recorde o ensinamento dos sábios do Oriente. É maior que entre os extremos. Segue o caminho do meio, onde habita a serenidade e a verdadeira luz. Pois o caminho do iniciado é aquele que, como Hiram Abife, ergue em silêncio o templo da alma e guarda em seu coração a palavra que jamais morre. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Elohim e Evaresh Otam. Boa noite a todos. Que o descanso seja sereno e que a paz profunda dos Rosacruzes habite em vossas almas.